Fala, torcedores vascaínos, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A expectativa do torcedor vascaíno segue muito alta após o desempenho da equipe contra o Flamengo, apesar do resultado negativo no clássico que aconteceu no último domingo. Agora, para a partida contra o Internacional, que acontece mais uma vez em São Januário, com carga total de ingressos já adquirida pelos torcedores vascaínos, que farão mais uma vez uma grande festa no estádio vascaíno, na busca por voltar a vencer após esse último tropeço contra a equipe rival. O Vasco, comandado por Ramon Dias, deve ter uma equipe bem espelhada no que foi o último jogo contra o Flamengo. Para cima do Internacional, a equipe que está um pouco próxima do Vasco se encontra ainda naquela segunda metade da tabela de classificação, junto ao Vasco e todos os outros concorrentes que buscam se distanciar da zona de rebaixamento. Como o último desempenho do Vasco em partida pelo Campeonato Brasileiro foi considerado muito positivo, a intenção do técnico Ramon Dias é buscar fazer com que o time possa estar repetindo o desempenho que agradou ele bastante no último jogo. Porém, quer que o resultado obviamente seja bem diferente e que o Vasco possa voltar a triunfar com os 3 pontos garantidos na tabela de classificação contra o Internacional. Não será, mais uma vez, um jogo fácil. Isso porque a equipe do Internacional é um time bem intenso, comandado pelo técnico Eduardo Cudê, e que também tem bons jogadores de qualidade e que vem de uma vitória expressiva contra o Santos. Ainda assim, o Vasco deve ter uma linha de defesa formada por Léo Jardim, com Paulo Henrique, Medel, Léo e Lucas Piton, com uma coesão um pouco mais defensiva. Ainda no centro do campo, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho devem exibir essa combinação que buscará habilidades na marcação e também em passes para buscar os atacantes. Um pouco mais à frente, a presença de Payet, Peck e Verratti devem estar tornando o trio de ataque do Vasco, alimentando também as esperanças do ataque do Vasco voltar a funcionar com a maior frequência, tendo em vista os últimos números de gols que a equipe esteve apresentando em confrontos contra os adversários brasileiros. E você, torcedor vascaíno, acha que essa é a equipe ideal para se lançar a campo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ramon Dias receberá jogador para confronto importante contra o Internacional, o jogo esse que acontece em casa. Esse jogador é Marlon Gomes, jogador que esteve pregando ausência no time do Vasco ainda na última partida no confronto contra o Flamengo. O jogador deixou a partida contra o Fortaleza ainda sentindo um incômodo em sua coxa e por isso esteve sendo preservado para o duelo clássico contra o Flamengo, por isso não foi a campo, mas agora deve retornar para mais um jogo sendo jogado em São Januário e colocar mais uma opção no banco do técnico Ramon Dias, técnico que inclusive teve que quebrar a cabeça para montar a equipe no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O jogador meio de campo esteve sendo titular no jogo contra o Fortaleza e tem lutado pelo seu espaço, jogando um pouco mais aberto pelo lado direito. O estilo ofensivo do jogador chama bastante a atenção do técnico Ramon Dias, que começou a colocá-lo ainda há pouco como um jogador mais titular nesse time do Vasco e jogando um pouco mais aberto pelo lado do campo. Se muito provavelmente o Vasco terá o retorno de Marlon Gomes em campo, não deve ter mais uma vez o seu atacante Rossi, jogador que ainda vem realizando toda a sua recuperação, e a equipe médica do Vasco prega muita cautela para deixar esse jogador 100% condicionado a voltar a campo pelo Vasco. O Cruz Maltino entende toda a importância de cada jogador em sua máxima forma e está comprometido em garantir que todos estejam plenamente preparados
para contribuírem com o Vasco da melhor maneira possível. Mesmo que não esteja jogando como titular, Marlon Gomes sem dúvidas será uma boa opção para que o Vasco possa colocar o jogador no mínimo no banco de reservas para jogar no segundo tempo. Isso o Vasco esteve sentindo bastante no último jogo contra o Flamengo, onde o banco de reservas não teve tantas opções qualificadas para que o ritmo de ataque pudesse se manter bem intenso e os jogadores pudessem fazer uma pressão por um tempo maior. Foi justamente no período dos 30 minutos em que o Vasco esteve sofrendo gol, com algumas alterações que foram realizadas tanto no meio de campo quanto também no ataque da equipe. O técnico também sabe de todo o conhecimento que tem acerca de seu elenco e de algumas limitações que determinadas posições do campo o oferecem, com algumas poucas opções para colocar em campo durante a segunda parte dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Vasco pode utilizar os próximos meses para definir o destino de Carlos Palacios, jogador que ainda pertence ao Cruz Maltino, mas que atualmente está emprestado ao Colo-Colo, equipe chilena. Isso porque o jogador também tem se destacado bastante por lá e o Colo-Colo inclusive já realizou de maneira anterior uma compra de 20% dos direitos do passe do jogador. Palacios foi emprestado pelo Vasco ainda no início da temporada em um contrato que vai até o meio de 2024. Por lá, ele tem conseguido conquistar o seu espaço e sido titular em boa parte dos jogos, inclusive conseguindo fazer os seus gols e se destacando bastante, algo que vira motivo para a compra do jogador de maneira definitiva por parte do Colo-Colo. No Vasco, ele não conseguiu se encontrar quando foi contratado ainda em 2022 junto ao Internacional, jogou pouquíssimas partidas pelo Vasco e também pouquíssimos jogos como titular no Cruz Maltino, não conseguiu se adaptar ao futebol brasileiro, tendo em vista também a sua passagem pelo Internacional, a primeira por um clube do Brasil, também não conseguiu estar demonstrando a totalidade de seu futebol. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.